Fala meus amigos, tudo em paz aí com vocês? O que é um fundo imobiliário? Quais são os tipos de fundo imobiliário que existem aqui dentro do Brasil? Como que funciona esse tipo de investimento na prática? E principalmente como que a gente faz para comprar esse fundo imobiliário? Pois é, tudo isso eu vou te mostrar aqui nesse vídeo da maneira mais simples e objetiva possível. Vamos lá? Para você entender como que funciona um fundo imobiliário ou um FII, que é a sigla que todo mundo usa para representar fundo de investimento imobiliário, eu vou te contar aqui uma história. Vamos pensar que você queira receber aluguéis mensais de um apartamento que você quer comprar. Aí você começa a procurar esse apartamento e você tem 50 mil reais somente. O apartamento que você vê como um apartamento bom para você receber esses aluguéis custa 250 mil reais. É claro, você não tem o dinheiro para comprar esse apartamento nesse momento. E você tem uma ideia, você também conhece ali mais alguns amigos que também estão precisando ou estão querendo comprar um apartamento para receber aluguéis mensais. Você chama mais 4 amigos e vocês 5 agora compram esse apartamento. Cada um paga ali 50 mil reais e depois, quando esse apartamento já tiver sido comprado, vocês vão receber ali 20%, né? Ou uma quinta parte desses aluguéis desse apartamento que vocês compraram. Tudo ficou dividido entre vocês 5. Ficou dividido o custo desse apartamento, vai ficar dividido as despesas que esse apartamento tiver ali, como um condomínio, por exemplo, e também vai ficar dividido o lucro que vocês vão receber dos aluguéis desses apartamentos e também a valorização desse imóvel ao longo do tempo quando vocês precisarem vender. Eu acredito que essa história é fácil de ser entendida, até porque essa é uma prática que sempre foi feita aqui no Brasil e também até no mundo, que é comprar imóveis, receber os aluguéis desses imóveis e a valorização disso, que é a forma que a gente ganha dinheiro com imóveis, quando ele tem uma valorização e quando a gente recebe os dividendos desses imóveis todos os meses. Beleza, se você tiver entendido essa história, você já começou a entender muito bem o que é um fundo imobiliário, porque é basicamente isso, com algumas pequenas diferenças, umas diferenças positivas que eu vou começar a te falar aqui agora. E o primeiro fator é a diversificação. Aqui você comprou um apartamento, mas quando você compra um fundo imobiliário, você pode comprar um prédio inteiro, você pode comprar vários prédios inteiros, você pode comprar um galpão logístico, você pode comprar um shopping, você pode comprar um imóvel que vai ser alugado para um hospital, para uma faculdade. Você tem ali várias e várias opções para diversificar a compra que você está fazendo. E como eu disse, como você ganha dinheiro com a valorização desses imóveis e também com o recebimento de aluguéis desses imóveis, vamos pensar na seguinte situação. Se no seu apartamento que você comprou com seus amigos, vocês tiverem algum problema de uma pessoa que está ficando muito tempo sem pagar esse aluguel, você já vai ter um prejuízo porque é só uma pessoa que está alugando só um apartamento que você tem. Aqui no fundo imobiliário, como nós temos uma diversificação muito grande, esse problema é mitigado, é um problema menor, porque a gente tem várias pessoas alugando vários imóveis. Então essa sim é uma grande vantagem que um fundo imobiliário tem sobre a compra de um imóvel convencional. A segunda vantagem que a gente tem é a qualidade dos imóveis, né? Quando a gente está falando de um fundo imobiliário, ele está comprando os melhores imóveis do país, ele está comprando os prédios mais bem localizados do país. E é claro que aqui a gente vai ser beneficiado por essa compra. Vamos pensar no seguinte, nesse imóvel que você está comprando, a média de recebimento de um aluguel fica em torno de 0,4% do valor que você está investindo. Aqui, quando você compra um fundo imobiliário, você pode facilmente passar de 1% ao mês na realidade que nós estamos vivendo hoje. Então, esse também é um fator que diferencia um fundo imobiliário e vai te dar aí uma boa vantagem quando você for receber os seus aluguéis, que aqui a gente vai chamar de dividendos ou rendimentos, tá? Terceiro fator é a qualidade dos locatários. Quem está alugando o seu apartamento? É uma pessoa física, provavelmente. Então, por mais que você faça um filtro, por mais que você coloque esse apartamento em uma imobiliária para poder fazer esse filtro das pessoas que vão te pagar esse aluguel todo mês, você pode, claro, correr o risco dessa pessoa não pagar. E aqui, quando a gente fala dos fundos imobiliários, esse risco também existe, é lógico, isso existe em qualquer circunstância, mas esse risco é muito menor, porque você está alugando normalmente para as maiores empresas do Brasil, você está alugando talvez para as maiores empresas do mundo. Isso faz com que você tenha um risco muito menor de sofrer calote, tá? Então por isso que o fundo imobiliário acaba sendo bem mais seguro para você receber aluguéis mensais do que quando você aluga para uma pessoa física, por exemplo. A quarta qualidade que nós temos aqui é o valor investido. No caso do apartamento, você precisou investir 50 mil reais para comprar dividido ali com seus amigos. Aqui no fundo imobiliário a história é bem diferente. Com 7, 8, 9, 10 reais, você já consegue comprar uma parte do fundo imobiliário que a gente chama de cota. Então, quando você compra uma cota, você já tem direito a receber os dividendos
dessa cota no próximo mês. O quinto fator é a facilidade para comprar um fundo imobiliário. Meus amigos, de todas as características que eu falei, olha que eu já falei várias características boas e ainda vou falar algumas outras, essa é a que mais me deixa feliz quando eu compro um fundo imobiliário. Eu não sei se você já teve a oportunidade de comprar um imóvel, mas se você não teve, deixa eu te falar uma coisa. É bem burocrático, tá? Primeiro você precisa assinar um contrato de compra e venda, depois você tem que pagar uma série de impostos, tem ITBI, isso não fica barato. Depois você tem que passar esse imóvel para o seu nome através de uma escritura, e isso também não fica barato. E no final das contas você já pagou um valor muito alto só para transferir esse imóvel do nome da pessoa que você comprou para o seu nome. Aqui no fundo imobiliário é bem diferente. Você vai lá na sua corretora, você vai lá no seu banco, envia uma ordem de compra, que eu vou te mostrar daqui a pouco como que faz isso, acabou. O fundo imobiliário já é seu. No próximo mês, se ele valorizar, você já vai ter o lucro disso. No próximo mês, você já vai receber o dividendo disso. E para vender o fundo imobiliário, da mesma forma, basta enviar uma ordem que o dinheiro vai vir para sua conta e o fundo imobiliário já não vai mais ser seu. Tá? Simples assim. O sexto ponto aqui é inclusive a facilidade para vender. Porque vamos pensar no seguinte, quando você quer vender um imóvel, e aí quando a gente vai ver as pessoas vendendo imóvel, é até engraçado. Por quê? Uma pessoa normalmente ela sempre acha que o imóvel dela vale muito, tá? Se você conversar aí com alguma pessoa, ela fala, meu imóvel vale 600, 700, 800 mil. E aí às vezes o corretor vai fazer a avaliação daquilo, é muito menos do que a pessoa acha, porque tem uma série de fatores que vão precificar o valor de um imóvel. Então se a pessoa colocar o imóvel à venda por um valor completamente diferente do que o imóvel vale de verdade, a pessoa vai ficar anos ali para poder vender esse imóvel e talvez até depois de muitos anos ela não vai conseguir vender esse imóvel sem reduzir o valor dele para um valor justo, né? Para o valor que ele de fato vale. Só que nos fundos imobiliários a dinâmica é bem diferente, tá? Por quê? Porque ele é negociado na Bolsa de Valores todos os dias. Isso significa que ele vai oscilar todos os dias a depender de quanto que o mercado está disposto a pagar por esse fundo imobiliário no dia de hoje. E aqui a gente tem até que conversar sobre o que é mercado, tá? Tem muita gente que acha que mercado financeiro é uma instituição, tem muita gente que acha que mercado financeiro é quase um espírito. Mas na verdade o mercado financeiro é eu, é você, é todo mundo que está disposto a negociar um determinado ativo, nesse caso aqui o fundo imobiliário. Então se tem muita gente querendo comprar esse fundo imobiliário, ele vai subir. Se tem muita gente querendo vender esse fundo imobiliário, ele vai cair, tá? Então essa facilidade é um ponto positivo, mas você precisa avaliar se esse fundo imobiliário está em um valor justo para você comprar ou se ele está em um valor justo para você vender, tá? Isso tudo é uma dinâmica de mercado que a gente precisa de entender, mas é muito fácil de fazer esse tipo de operação, por quê? Porque já há um valor para esse fundo imobiliário todos os dias, ainda que se você comprar e vender nos momentos corretos, você vai ter resultados bem melhores, tá? A sétima vantagem aqui de um fundo imobiliário é a gestão desse fundo, tá? Quando você compra um imóvel, você precisa de avaliar uma série de fatores. Você precisa de avaliar, por exemplo, a localização desse imóvel, o prédio que você está comprando, se tem algum problema no apartamento, no caso da nossa história que a gente conversou. Você precisa de avaliar, se você não for delegar isso para uma imobiliária, quem são as pessoas que estão alugando esse apartamento. Você precisa ali de ter um contrato que vai resguardar os seus direitos de receber os aluguéis, de manter o seu imóvel em bom estado. Então tudo isso demanda um trabalho. E aqui nos fundos imobiliários a gente tem uma gestão profissional disso, tem um gestor, tem uma empresa que fica por conta de selecionar os melhores imóveis, os melhores locatários, tudo para que você tenha um rendimento muito bom com seu fundo imobiliário. Agora, se você já tiver entendido tudo isso que a gente conversou, você já sabe mais do que a maioria das pessoas que falam sobre fundo imobiliário na internet. Mas eu ainda vou te passar aqui algumas outras informações que eu preciso muito da sua atenção, porque são informações um pouco mais técnicas, mas que vai valer a pena para você. Eu te garanto isso. Quais informações são essas? São os tipos de fundos imobiliários que nós temos aqui dentro do Brasil. O primeiro tipo de fundo imobiliário que eu vou falar com vocês é o fundo de tijolo. E aí pensar em tijolo é muito simples, né? Quando a gente pensa em tijolo, a gente pensa em uma construção. E é de fato isso que o fundo de tijolo representa. Representa imóveis físicos. Então, quando eu estou comprando um fundo de tijolo, eu estou investindo em um imóvel físico. E quais são os tipos de fundo imobiliários de fundo de tijolo que existem, tá? Ou seja, dentro do fundo de tijolo, quais são os tipos, as subcategorias que existem? A primeira delas que a gente vai conversar aqui é as lajes corporativas. Embora tenha um nome ali um pouco diferente, lajes corporativas, é bem fácil de entender. Laje corporativa é basicamente um fundo imobiliário que investe em escritórios comerciais, por exemplo. Então vamos pensar que a Tesla quer vir aqui para o Brasil, ela começa a procurar um local para ela colocar os escritórios dela, onde as pessoas vão trabalhar
administrativamente ali na empresa. Então ela procura, por exemplo, um fundo imobiliário, então ela talvez aluga um andar inteiro de um prédio, ou aluga talvez até o prédio todo para poder fazer essa sede. Então isso é um fundo imobiliário que investe em lajes corporativas. O segundo tipo de fundo imobiliário de tijolo é os fundos de galpões logísticos. Você já deve ter viajado na sua vida e visto aqueles galpões imensos que ficam ao longo das estradas, das melhores rodovias do nosso país. Esses galpões, eles servem para poder facilitar a logística de uma empresa, principalmente de uma empresa que trabalha no varejo. O que é isso, Matheus? Pensa aí, por exemplo, na Amazon, no Mercado Livre, na Magazine Luiza, por exemplo. Quando você compra um produto numa empresa dessas, ele chega na sua casa muito rápido, talvez em um dia, talvez no mesmo dia, talvez em 2, 3 dias. Isso é possível porque essas empresas otimizaram a forma que elas têm de fazer as entregas delas, principalmente com galpões em lugares estratégicos, com produtos específicos para poder facilitar essa rota de entrega. E é claro que esses galpões logísticos também são de fundos imobiliários. Então você também pode ter lucros desse tipo de operação quando você compra uma cota de um fundo imobiliário de galpões logísticos, tá? Então isso também é um tipo de fundo imobiliário. Outro tipo de fundo de tijolo muito conhecido, fundo de hospitais, que é claro aqui aluga imóveis para hospitais. Outro tipo, fundo de agências de bancos. Então, é claro também, ele vai alugar para agências bancárias. A gente também tem os fundos educacionais, que vão trabalhar com imóveis no ramo da educação. A gente também tem os fundos imobiliários de shoppings. Olha aí que legal. Talvez você goste muito de um shopping, já até pensou em como pode ser lucrativo o aluguel desse shopping que você frequenta aí, talvez na sua cidade, e talvez você não saiba que ele seja de um fundo imobiliário. E você pode comprar uma cota desse shopping ou de vários shoppings, porque tem fundos imobiliários que têm investimentos em vários shoppings ao longo do nosso país, e você pode começar a receber dividendos até dos shoppings que você frequenta aí. Então essa também é uma opção que a gente tem de fundo imobiliário de tijolo. Outra opção que a gente tem aqui são os fundos residenciais, que é bem tranquilo de entender, são os fundos imobiliários que investem em residências. E aqui a gente também tem os fundos imobiliários de varejo. Eu já falei sobre varejo nesse vídeo, quando eu comentei ali sobre os galpões logísticos. Só que nesse caso agora, esses fundos imobiliários, eles focam naquelas lojas físicas que a gente vê quando a gente está caminhando na rua. Então a loja da Casas Bahia, da Renner, da C&A, da própria Magazine Luiza. Esse tipo de loja normalmente não é da empresa, é alugada. E esse aluguel normalmente é de um fundo imobiliário. Então essa também é uma modalidade de fundo imobiliário de tijolo, tá? E por que é importante entender isso, Matheus? Porque a gente não pode comparar fundos imobiliários diferentes, tá? Pelo menos a gente não deveria fazer esse tipo de análise, porque cada fundo imobiliário tem uma dinâmica. Se a gente compara um fundo imobiliário de laje corporativa, por exemplo, que é dos escritórios que a gente conversou, com o de galpões logísticos, a gente vai ter uma dinâmica completamente diferente. Deixa eu te dar um exemplo aqui que aconteceu na prática. Na pandemia, no ano de 2020, a gente está falando de 5 anos atrás, a gente teve um problema onde as pessoas precisaram ir para casa, né? A gente teve aquela série de lockdowns, onde ninguém podia trabalhar. E aí vamos pensar no setor de laje corporativa. Vamos lembrar que são escritórios, né? Onde as pessoas estão trabalhando ali. E essas pessoas precisaram trabalhar em home office, trabalhar em casa. Como isso aconteceu, as empresas começaram a entregar em massa os escritórios, né, as lajes corporativas que elas tinham. Isso fez com que os fundos imobiliários de lajes corporativas tivessem uma queda muito grande. Não só queda de valor de mercado, mas também queda do recebimento dos dividendos. Por quê? Porque as pessoas saíram dos imóveis. Em contrapartida, como as pessoas ficaram em casa, o que aconteceu? As pessoas começaram a comprar mais. E as pessoas comprando mais, elas estavam comprando pela internet, tá? Porque ninguém podia andar na rua. E como elas estão comprando pela internet, qual o setor que foi favorecido por isso? O setor de galpões logísticos. As empresas tiveram uma demanda muito maior, precisaram alugar mais galpões logísticos, eles aumentaram de preço ali, e isso fez com que os galpões logísticos tivessem um rendimento muito melhor nessa época. Então, só para te mostrar que esses fundos imobiliários, embora sejam fundos de tijolos, têm dinâmicas diferentes. Além do fundo de tijolo, que tem essas várias subcategorias, quais outros fundos que a gente tem? A gente tem aqui também os fundos de papéis. E pode até parecer um pouco complicado falar sobre fundo de papéis, mas na verdade é bem simples também. O que é um fundo de papel? Você deve ter ouvido falar em LCI, né? Que é letra de crédito imobiliário. Tem vídeo até aqui no canal, que é um investimento de renda fixa focado no mercado imobiliário. Pois é, um fundo de papel, na verdade, é uma cesta que contém aqui vários investimentos focados no mercado imobiliário. Então a gente tem ali as LCIs, a gente tem
o CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, a gente tem as LHs, que são as letras hipotecárias. Então a gente tem uma série desse tipo de investimento que fica dentro dessa cesta aqui, que a gente chama de fundo imobiliário de papel. Ele não investe diretamente como os fundos de tijolo em um imóvel físico, mas ele investe no mercado imobiliário através desse tipo de investimento. E qual que é o racional aqui? Primeiro, um fundo imobiliário ele tem bem mais dinheiro que a gente, tá? Ele tem muito mais dinheiro que eu e você. Então ele consegue fazer compras melhores, ele tem acesso a investimentos do mercado imobiliário muito melhores do que os investimentos que eu e você possivelmente vamos ter quando a gente compra no banco ou na corretora. Isso faz com que o fundo imobiliário possivelmente tenha um rendimento muito melhor do que quando a gente compra individualmente esse tipo de investimento, tá? E como ele é controlado, como a gente já conversou, por um gestor, por uma empresa que fica responsável por selecionar os melhores investimentos do fundo imobiliário, também existe uma possibilidade grande da seleção desses investimentos serem melhores. Por isso que o fundo imobiliário de papel tem um rendimento bem interessante. O terceiro tipo de fundo imobiliário são os FOFs, tá? São os fundos de fundos, que é basicamente um fundo imobiliário que fica focado em comprar outros fundos imobiliários. E aqui eles tentam comprar os fundos imobiliários que estão nos melhores preços, para que eles possam poder comprar fundos imobiliários baratos, ter rendimentos desses fundos imobiliários que vão ser pagos em dividendos e depois vender eles em outro momento. E o quarto e último tipo de fundo imobiliário que a gente vai conversar aqui são os fundos híbridos, que eles investem em imóveis diretamente, sendo ali como se fosse um fundo de tijolo, eles investem também em papéis, como se fosse um fundo de papéis, e eles também compram outros fundos, como se fosse um FOFs. Então ele faz um pouco de tudo, tá? Então esses são os 4 tipos de fundos imobiliários que a gente tem dentro do Brasil, com as suas várias ramificações. E vamos lá, Matheus, como que funciona o imposto de um fundo imobiliário? E aqui a gente tem 2 regras. Primeira regra que a gente precisa entender é quando a gente está falando dos dividendos, os aluguéis, o que a gente recebe mensalmente desses fundos imobiliários. E aqui, nesse caso, ainda dentro do Brasil, a gente não tem nenhum tipo de imposto, ou seja, tudo que você recebe de um fundo imobiliário mensalmente é seu, você não paga nada para o governo, tá? Então, por exemplo, se você recebeu ali R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$5.000 por mês de um fundo imobiliário, quanto que você vai pagar de imposto? Nada. E qual que é a outra regra? Lembra que eu te falei no começo do vídeo que a gente ganha dinheiro com imóveis de 2 formas? Quais são elas? Com os dividendos, né, com recebimento de aluguéis mensais, que a gente já conversou aqui, e a outra forma que é com a valorização do imóvel. Então, aqui quando você compra um fundo imobiliário e ele se valoriza, quando você vende, você paga 20% para o governo de imposto. Então vamos pensar no seguinte, comprei um fundo imobiliário, vendi daqui 1 ano, daqui 2 anos, ou no mês que vem, com um lucro de R$1.000, quanto você vai ter que pagar? R$200. Por quê? Você vai ter que pagar 20% da valorização. Mas se no período que você teve esse fundo imobiliário, você recebeu, sei lá, 20 mil, 30 mil reais de dividendos desse fundo imobiliário, você não vai pagar nada de imposto. Você vai pagar somente sobre a valorização. Beleza? E aí você deve estar se perguntando assim, mas Matheus, onde que eu encontro esses fundos imobiliários que você está falando? Onde que eu vejo isso? Eu vou te mostrar aqui um site gratuito, que eu não tenho nenhuma vinculação, e eu vou te mostrar ele sem fazer nenhum tipo de acesso para você ver que qualquer pessoa consegue acessar. O site é o site do Status Invest, então eu vou mostrar aqui para vocês os fundos imobiliários que a gente tem, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui o ranking de FIIs, agora você já sabe o que é FIIs, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, quais são os fundos imobiliários mais populares, tá? E os mais populares aqui a gente tem, por exemplo, o MXRF11. Vamos entrar no MXRF11 para a gente poder ver que tipo de fundo imobiliário é esse. Então a gente já começa aqui com uma informação interessante, né? MXRF11, que a gente chama aqui, por exemplo, de Maxi Renda. Então essa sigla aqui, que tem 4 letras e o número 11 no final, representa o que é o fundo imobiliário. Então quando você for negociar ele lá na sua corretora ou no seu banco, ele vai estar escrito como MXRF11, que na verdade é o fundo aqui Maxi Renda. Então vamos descer aqui para a gente ver algumas informações. Outras informações que a gente tem interessante aqui, informações de dividend yield, ou seja, quanto que você vai receber por ano desse investimento. Então aqui nesse caso 12,71, tem informações de valorização, tem informação de quanto que ele está valendo. Lembra que eu falei com vocês que com R$9 já é possível comprar um fundo imobiliário? Pois é, aqui ó, 9,6 é o valor que ele está valendo. E aqui a gente tem ainda uma série de outras informações que eu vou passar com vocês em outro momento, mas vou focar aqui no que a gente já conversou. Lembra que a gente falou sobre os tipos de fundo imobiliário? Pois é, aqui a gente tem um híbrido, tá? Então é importante a gente analisar isso. Quer ver outro tipo de fundo imobiliário para você ver esse tipo de classificação? Então olha aqui, por exemplo, outro tipo de fundo imobiliário. Então aqui a gente tem o HGLG11,
E aqui a gente tem novamente as 4 letras e o número 11 no final. E a gente tem aqui o tipo de fundo imobiliário. Embora a gente já tenha visto aqui que ele é de logística, né, porque está escrito no próprio nome dele, vamos ver aqui embaixo se de fato no segmento está como logística. Então a gente vê que tá, que é um fundo de logística. Então se é logística, ele é um fundo de quê? De tijolo, tá? Então essa é a análise que a gente fez. Você pode exercitar isso entrando em vários e vários fundos imobiliários para você conhecer como que funciona, quais são os ativos que ele tem, tudo isso dá para ver aqui nesse site. E para comprar um fundo imobiliário também é bem simples. Você vai entrar aqui no seu home broker. O que é home broker, Matheus? É onde você faz as negociações de renda variável aqui na sua corretora. O pessoal gosta de complicar o nome das coisas, mas é isso, é o lugar que você vai negociar. Você vai digitar aqui então o código, lembra que eu falei com vocês? 4 letras e o número 11 no final, para representar aqui os fundos imobiliários. Lógico que você vai fazer isso, comprar um fundo imobiliário depois que você tiver analisado esse fundo imobiliário, ver as características e uma série de outras informações. Vai colocar aqui a quantidade que você quer comprar desse fundo imobiliário. Depois que você coloca a quantidade que você quer comprar aqui, você vai confirmar a sua ordem, vai digitar a sua senha aí na sua corretora e vai enviar a ordem. Assim que a ordem for processada, o fundo imobiliário já é seu. E olha que coisa simples, né? Embora a gente falou aqui de vários nomes diferentes do que a gente está familiarizado, agora que você já entendeu o que é um fundo imobiliário, você já sabe que é muito mais fácil do que comprar um imóvel e você já sabe quais são as vantagens que a gente tem quando a gente compra um fundo imobiliário. E é claro que tem muito mais informações sobre fundos imobiliários que você precisa saber. Por exemplo, qual que é o melhor momento para eu comprar um fundo imobiliário? Quais são os melhores fundos imobiliários que existem no mercado? Como que eu faço essa análise? E para isso eu fiz um vídeo específico onde eu vou analisar na prática um fundo imobiliário e vou te mostrar o que você deve observar na hora que você vai comprar um fundo imobiliário. E eu vou deixar esse vídeo aqui do lado a partir da próxima semana. Então se você estiver assistindo esse vídeo depois da próxima semana, ele já vai estar aparecendo aqui para você. Se não, é só esperar uma semana que ele já vai aparecer na tela aí para você e também no primeiro comentário fixado. E agora, depois de uma aula completa sobre fundo imobiliário como essa, que muita gente ia te cobrar para poder passar esse tipo de conhecimento, a única coisa que eu quero te pedir é para você se inscrever no canal e para você curtir esse vídeo. Pode ser? Um grande abraço para vocês e a gente continua aqui do lado. Até mais!